A hora do almoço alvinegro, aquele programa gostoso, cara, que você pode almoçar tranquilo, só pôr o fonezinho, pode tomar o banho e colocar o celular, pode estar ali tomando um café e pôr o celular do lado, que eu só vou te explicar, cara. Você não precisa assistir e ver nada, eu te dou os detalhes todos, eu leio tudo, com ponto, com vírgula, com tudo pra você. É o nosso almoço alvinegro, né? Mas vou primeiro passar a vinheta antes de dar todas as notícias pra você. Então, vem comigo! O almoço alvinegro, desculpa aqui que o mute não saiu, não. O almoço alvinegro é aquele programa da hora do almoço, vamos falar muito de Galo aqui. E as 4 principais notícias hoje para você são as seguintes. Juliano pode chegar no Galo, Zé Wellison tem proposta, sintonia fina com Sampaoli, quitação, dívidas em médio prazo. Vamos falar sobre tudo isso, mas antes, você que é novo aqui no canal Vender, que prazer, eu sou o André Repsol, se inscreve aqui, cara, me dá essa moral. Sua inscrição, ela é fundamental para o crescimento do canal, e o canal tá crescendo muito, cara. Talvez na hora amanhã que eu for olhar esses vídeos, já tenhamos batido 16 mil inscritos. É sensacional esse número, cara, tem menos de 4 meses esse canal. Vou pedir também a gentileza do like, cara, o like ajuda muito no crescimento do canal. Quando o canal já estiver bombando de like, eu prometo parar de pedir. Mas nesse início eu tenho que ficar aqui na pedilância de like, cara, não tem jeito. Mas sem mais delongas, bora para o vídeo. Quero começar falando com vocês do projeto em médio prazo do Atlético quitar as dívidas. O que significa isso aí? Vamos lá? Beleza. O Atlético, ele contratou várias empresas para poder arrumar e organizar o Atlético financeiramente, eliminando altíssimos salários, descobrindo problemas lá de trás de gestões anteriores que têm que ser corrigidos, né? Até para uma apuração mais séria, se houve algum tipo de erro na demanda atleticana. Outra avaliação de como gastar melhor o dinheiro, como houve a instrumentalização agora do sistema SAP. O que eu quero dizer com isso? Que agora está se usando para valer dentro do Atlético o sistema SAP, que uma nota do café tem que ser colocada para ter reembolso, tudo para o Atlético ter reembolso tem que estar com nota, senão não tem reembolso, ou seja, isso é tornando a administração do clube profissional. O que eu quero dizer para você sobre isso é o seguinte, o Rubens Menin, vendo essa situação toda, vendo o amadurecimento profissional do Atlético, ofertou ao presidente Sérgio Sete Câmara uma solução para ajudar no encurtamento da dívida em médio prazo. Pô, mas isso vai acabar com a dívida que você vai falar? Não. Mas vai ajudar a diminuir muito e vai fazer o Atlético parar de passar vergonha com FIFA, cobranças, processos. Eu venho aqui e falo para vocês direto de processo que o Atlético está tomando. Isso vai acabar em médio prazo. O que é o médio prazo? 5, 10 anos. Aí você fala, por quê? Vamos lá, explicar para você. O presidente, o Rubens Menin, ele topou essa empreitada de comprar jogadores para o Atlético. Ele fez 2 análises. Ele fez a primeira análise. Se eu não ajudar o Atlético agora, o Atlético não vai conseguir, num prazo de menos de 15, 20 anos, ser gigante. O Atlético já é gigante? É, mas eu estou falando de dinheiro, gigante financeiro, não gigante de história, tá certo? Então, o que o Rubens Menin pensou e fez? Cara, eu preciso ajudar o Atlético. Então, ajudou na arena, na construção, viabilizou aquilo tudo e ele viu que não ia ser o suficiente, que o Atlético ia demorar demais para pôr a casa em ordem, tem dívida demais. Aí o que ele fez? Vou passar a comprar jogadores para o Atlético, não vou cobrar nada. Vou comprar, o Atlético me paga só o valor que eu gastei, sem juros e sem correção. Você está careca de saber isso. Mas como que isso vai fazer o Atlético quitar a dívida em curto prazo? Lhe explico, pequeno Padawan. É assim. Imagine, por exemplo, que o Marrone, que foi comprado por 20 milhões, mais o Alan Franco, que foi comprado a 12 milhões de reais, dá 32 milhões de reais. Vou pegar só esses 2 jogadores para dar um exemplo. Estou abrindo aqui minha tabelinha aqui só para ter uma ideia. Aí, se você pega 32 milhões, você vem aqui 32 milhões e divide esse valor por 6,15, que é a cotação do euro de hoje, dividido por 6,15. Nós estamos falando que esses 2 jogadores custaram ao Atlético 5 milhões 203 mil euros juntos. Perfeito? Perfeito, você pegou. Se o Atlético monta um bom time, no qual esses 2 são titular, por obviedade,
e fica entre os 5 primeiros do brasileiro. Eu nem estou falando de ser o líder ou o campeão, não. Só entre os 5 primeiros. Você concorda comigo que um Marrone que custou 3 vai valer 8, 10? O Alan Franco custou 2 e pouco, vai valer 8, 9? Ou até o próprio 10? Imagine que, numa hipótese baixa, o Atlético tenha no mercado esses 2 mesmos jogadores e consiga vender ele por 7 milhões de euros. Eu não disse para vocês que eu gastei 5. Então a gente faz aqui. Olha para você ver como é que deu 32 milhões de reais. Então vamos fazer aqui 14 milhões de euros vezes 6,15. Nós estamos falando de 86 milhões menos os 32 milhões. Nós estamos falando de 54 milhões de lucro, porque os 32 milhões eu devolvi para o Rubens Menin. 54 milhões. Com esses 54 milhões, eu gasto mais 32 comprando atletas, me sobra 22. Com 22 milhões, eu chego para um cara que eu devo 40 e falo assim aqui, vamos negociar, eu pago 22 milhões à vista e parcela aqui, mas dando 30, que você vai me dar um desconto de tanto e pago. Esses descontos são impossíveis. O dono do EPA deu, as empresas todas dão, cara. Enquanto está difícil receber o valor alto, as empresas dão desconto. Então, o que eu estou querendo te mostrar é que, em médio prazo, as dívidas do Atlético podem ser liquidadas. Médio prazo é o quê? De 6 a 10 anos. Agora, o Rubens Menin vai fazer isso em 2020, 2021 e 2022, cara. Até a inauguração da Arena, ele vai ajudar o Atlético. Então, o que eu quero te mostrar é que você tem mais a janela 2020, a janela 2021 e a janela 2022. E a de 2022 é a que ele mais vai ajudar o Atlético. Por quê? Porque é a inauguração da Arena. Então, o que eu digo para vocês, o que eu quero demonstrar para vocês aqui é que existe um projeto de liquidação em curto prazo real. Parou a fantasia, parou, não, agora é para valer. Agora tem jeito de resolver. E tem jeito de resolver sem precisar vender shopping, que é o melhor dos caminhos. Continuando, passando para a segunda notícia, Zé Wellison. Segundo o Kaiser, o Túlio Kaiser, né, ele informa que o empresário, ele procurou o empresário do Zé Wellison e o empresário informou que Zé Wellison sim tem propostas já de clubes da Série A, mas que preferiu não, que as propostas não eram boas. Eu acho que foi uma perda de oportunidade para o próprio Zé Wellison, porque em qualquer outro time que ele fosse jogar, ele teria mais oportunidades que vai ter no Atlético, que aqui é 0. E segundo ponto, mas o salário é bem abaixo, mas pelo menos o cara joga, faz uma temporada só ganhando menos, porém o cara vai jogar. Jogando e indo bem, ele entendendo que ele tem um potencial para ir melhor, ele pode ir para um time da Arábia, um time da China, no mercado alternativo como México e Estados Unidos. E por que eu falo que esses mercados são alternativos? Que contratam jogadores específicos, né? China, Arábia, enfim, não europeu. Europeu eu acho muito difícil dele ir, a não sei que fosse um lado B da Europa. E ele poderia se realizar profissionalmente. No Atlético ele não vai ter chance. Então será que vale tanto a pena para um rapaz tão jovem quanto o Zé Wellison ficar ganhando um ótimo salário no Atlético? Ele ganha bem, ganha 150, 180 mil. Em vez de ganhar 60, 80 durante apenas uma temporada e tentar se realizar profissionalmente? Estranho. Acho estranho isso, pena e tudo mais. O técnico de transição do time do Atlético está em sintonia fina com o Sampaoli. O que isso quer dizer? Que ele está aprendendo muito, né, o Zaga? Ele fala que ele está aprendendo muito, está tirando muitas lições da comissão técnica, está evoluindo muito profissionalmente. E está acontecendo uma coisa que aconteceu nos tempos áureos de Atlético 13 e 14. O Micali, quando era técnico do Atlético, o Cuca era depois do Leverkusen, o Atlético jogava, um time, né, vou chamar juniores, e hoje é o de transição, jogava no mesmíssimo esquema do time principal. E o Zago está usando o mesmo esquema para treinar. Até porque, se o Jorge Sampaoli quiser, os jogadores do time de transição que se destacarem no sparring pode pular para o time que já sabe como é que funciona. É uma excelente notícia, achei relevante pra caramba. Continuando, gente, falando aqui por fim, Juliano pode pintar no Atlético. Quem trouxe essa informação em primeira mão foi o Jorge Nicola, lá no blog dele, do Yahoo. Depois o Ricardo Alencar até também falou aqui falou no canal dele. Mas eu assistindo e vendo aqui tanto o Ricardo e lendo a matéria do Jorge Nicola, eu percebi uma coisa. Juliano é um cara que tem um mercado ainda europeu. O Juliano, ele, nesse ano, né, pelo time dele, fez 20 jogos, 8 gols, 4 assistências. Jogou 86% do tempo, foi utilizado, mesmo entrando depois, 86%, ou seja, praticamente quando jogou de titular não saiu e teve 30% das participações do gol do time, tá certo? Ele é um cara que joga tanto naquele meio campo mesmo quanto o passe. O auge de valor de mercado dele foi no próprio Al Nassr Riyadh,
que ele está valendo 12 milhões e meio. Hoje o passe dele está avaliado aí em 11 milhões. Ele está rompendo o contrato porque o time não paga. Eu penso o seguinte, e só para dar dados, ele tem há 30 anos, nascido em Curitiba, brasileiro, tem 1,72. O que eu penso do Juliano é o seguinte, o Juliano, ele é um excelente jogador, cairia como uma luva no Atlético, seria titular absoluto no Atlético. O problema do Juliano é que ele recebe entre 1,5 milhão e 2 milhões. Se você traduzir isso para o Atlético poderia pagar o quê? Ele 800 mil? Ele seria a estrela do time, viria para o Atlético ganhando mais? Até 1 milhão, talvez, para ser tipo o garoto propaganda da MRV, ou o garoto propaganda do Rubens Menin trouxe o Atlético? Sim, sinceridade, dá para pagar 1 milhão para ele se a MRV topar. E ele ser um garoto propaganda da MRV, porque a MRV não teria custos para trazer ele de compra. Óbvio que teria as luvas, óbvio que teria aí. E o nosso querido amigo Garcês ontem falou algumas coisas, pô. O Juliano hoje não tem mercado na Espanha, na Alemanha, na Inglaterra, na Turquia, onde ele teria mercado. A Turquia cobra 70% de imposto sobre o salário de jogador de futebol, então para lá ele não vai. Então o caminho que o Juliano poderia adotar é o futebol brasileiro e uma Itália da vida, né? Sinceramente, acho muito difícil a contratação dele. Mas se o Rubens Menin entrasse nessa empreitada, é uma possibilidade. Vamos deixar claro que o Rap Show está falando. Uma possibilidade com a entrada do Rubens Menin, porque não teria que comprar. E seria o maestro desse time, que eu acho, que eu falo, tem o Keno, mas eu ainda acho que falta experiência para esse time. Agora, vamos lembrar que o Juliano está jogando um campeonato de muito mais baixo nível físico e de futebol, né? Lembrando que também o Juliano já jogou 14 jogos pela seleção brasileira, né? Ou seja, é um cara a se considerar. As notícias que eu tinha na hora do almoço eram essas para você. Curta, se inscreva, não deixe a inscrição para depois, se inscreva agora, me dá essa moral, curta o vídeo agora. O meu muito obrigado, fiquem com Deus. Só agradecimento a vocês, o canal tá bombando e crescendo. Valeu, tchau e fui! Grande abraço!